A Comissão de Trabalho da Câmara Federal realizou uma audiência pública no plenário da Alerj para debater as privatizações anunciadas pelo governo federal. A audiência foi conduzida pelo deputado Paulo Ramos. Funcionários da Petrobras, Correios e SEDAI estiveram presentes na reunião. Para esse engenheiro da Petrobras, a empresa deve continuar pública. Ele deu como exemplo situações distintas de dois países que optaram por privatizar o petróleo e outro que decidiu manter em uma empresa estatal. Para Fernando Siqueira, o Brasil precisa olhar para esses países e decidir qual caminho quer seguir. A Noruega, em que o país era o segundo país mais pobre da Europa, aí descobriu o petróleo, criou uma estatal. Essa estatal coordenou a exploração e produção desse petróleo para o bem do povo norueguês, e a Noruega se tornou o país mais desenvolvido do mundo. Em contraste com a Noruega, por exemplo, a Nigéria descobriu o petróleo na mesma época e o dobro das reservas norueguesas entregou para a Shell, cartel de petróleo, e ainda é um país miserável, está perdendo essa riqueza, está cedendo esse petróleo para a Shell, e continua como um país colonizado, com uma miséria reinante no país. Então, a nossa proposta é, ou nós nos utilizamos do nosso petróleo através da Petrobras e nos tornamos uma grande Noruega, ou entregamos para o cartel do petróleo e nos continuaremos uma colônia como a Nigéria. Já esse funcionário da SEDAI mostrou preocupação com o projeto de lei que altera o marco regulatório do saneamento básico do Brasil. Um dos principais pontos do texto é a possibilidade da titularidade dos serviços de abastecimento de água ser da Agência Nacional de Águas do Governo Federal, que ficaria responsável por regular a cobrança de tarifas e estabelecer subsídios para a população de baixa renda. Com isso, os contratos de saneamento seriam firmados através de parcerias público-privadas. Hoje, os municípios e estados são os responsáveis por esses serviços. Esse PL, ele retira a autonomia de prefeitos e de governadores sobre a gestão do saneamento. A autonomia essa que já foi determinada pelo STF, que os municípios são os concedentes do serviço de saneamento. Ele condiciona para que os municípios e os estados tenham acesso a verbas federais, que eles abram licitação e inviabilizem a existência das empresas estatais, inclusive empresas como a SEDAI, que são lucrativas para o estado do Rio. O deputado Paulo Ramos falou sobre a importância de mobilizar a população para que essas privatizações não aconteçam e sobre garantir a soberania nacional. Estamos mobilizando todos os setores que estão sob ameaça de privatização, aqueles que restam da soberania nacional, mas é preciso que a população toda se capacite a compreender que, na medida em que tudo foi sendo privatizado, a exclusão foi aumentando. O Brasil hoje é campeão mundial de má distribuição da renda. O trabalho não tem sido premiado. O que está sendo premiado é o capital financeiro, que não produz um prego. Quem produz é o trabalhador. O artigo 1º da Constituição, inciso 1º, fala que o primeiro princípio fundamental é a soberania nacional. Sem soberania, não há justiça social.